Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Algum tempo sem aparecer por aqui, né? E hoje hoje nós vamos fazer essa live então sobre a letra cursiva. Esperar o Instagram informar todas as pessoas aí para que mais pessoas possam participar aqui junto com a gente. Coisa errada aqui. Bom tempo sem fazer live aqui pelo Instagram e tá um pouco diferente apanhando aqui. Mas vamos lá, então, né? Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live dessa noite. Eu perdi um pouco a prática aqui com a live, mas a gente vai lá, né? Nós vamos buscar fazer uma live bem prática, bem rápida, para que você possa ver essa live várias vezes, estudar por ela, né? Então, nós vamos falar sobre letra cursiva. E agora? A letra cursiva, que é uma modalidade do ensino aí, né, de escrita, que muitas pessoas têm dificuldade, quando começar, devo ou não, o que é certo, o que é errado. Então, hoje eu vim trazer alguns pontos que devem ser observados, né? Então, nós vamos falar sobre abordagem, sobre preensão, sobre vários pontos importantes que devem ser observados. Então, primeiro, o que é a letra cursiva? Então, a letra cursiva é a escrita manual, criada para que nos dá agilidade na escrita. Então, toda aquela letra que é emendadinha, redondinha, né, ela é considerada como letra cursiva porque ela nos dá agilidade por um tempo e nos permite escrever por um tempo maior sem nos cansarmos. Então, o que é totalmente diferente da letra bastão, né? Que a letra bastão é totalmente fragmentada, que exige muito da gente. Por exemplo, se eu vou escrever uma letra A, eu tenho que sobe, para, desce, corta no meio. Então, ela é cheia de fragmentos, eu preciso estar atenta a esses fragmentos. A letra cursiva não, ela já é toda redondinha ali, né? Já é toda coladinha uma letra na outra, o que nos dá praticidade e agilidade. Então, a letra cursiva é basicamente isso. Ela foi feita para nos dar agilidade, para que a gente possa escrever por mais tempo e de maneira confortável, sem nos cansarmos. Certo? Essa é a função da letra cursiva. Aí você me fala assim, Patrícia, mas tem muitas escolas, instituições, professoras, né, particulares que abordam a letra cursiva com a criança bem mais cedo, outras mais tarde, outras nem abordam, outras abordam só a letra cursiva. O que é certo? Hoje eu não venho trazer para vocês o que é certo e o que é errado, porque cada pessoa, cada instituição tem o seu modo de trabalhar e, né, conduz aí o seu trabalho de uma forma. Eu venho trazer para vocês pontos a serem observados. Alguns pontos que a gente precisa prestar atenção antes de começar a escrita cursiva, né? Preste bem atenção no que eu falei, escrita cursiva, ok? Então, alguns pontos que devem ser observados. O comportamento cognitivo. Como é que essa criança tem adquirido conhecimento? Ela adquire conhecimento de uma forma mais rápida, precisa de um tempo maior. Como é que é? Isso a gente tem que observar, porque se eu introduzir a letra cursiva para ela, sem que esse conhecimento, esse comportamento cognitivo dela não esteja bem desenvolvido, eu vou ter problema com a letra cursiva. Outro ponto que eu devo observar é a coordenação motora, né? A coordenação motora que nos ajuda muito aí durante todo o processo de alfabetização. Então, o que é esse coordenação motora? Por que ela nos fala tanto? Porque é através da coordenação motora que eu vou ver como estão os movimentos do corpo, já que para escrever,
né? Eu preciso de movimento, principalmente do movimento da mão. Então, como é que está esse movimento? Como é que está esse controle da mão? Então, preciso observar isso dos dedinhos, né? O comportamento atencional dela, né? Como é que está a atenção dessa criança? Se essa criança não se concentra, não para, não presta atenção, tem dificuldade, ela também é bem provável que vai ter dificuldade com a letra cursiva, né? Porque de início a letra cursiva nos exige um pouco ali, né? Até a gente ter essa agilidade com ela. Então, a atenção é muito importante, é um ponto que deve ser observado. Outro ponto é a persistência motora. Como a gente trabalha muito com a mão, com o corpo, com a coordenação motora, né? Nós precisamos saber como é que está a capacidade dessa criança de manter o corpo em uma posição. Porque a postura corporal nos faz toda a diferença na hora da letra cursiva. Então, a criança senta corretamente, e aqui eu abro uma aspas para chamar a atenção de professores, pais, quanto a essa postura. É muito importante que a gente chame a atenção das crianças para que sentem corretamente, né, encostadas, que a mesa, a cadeira seja adequada para a criança, às vezes colocar uma almofada, alguma coisa ali para auxiliar, né, a mãozinha esquerda segurando a folha, a outra direita em cima, né, da folha. Então, essa postura, ela nos fala muito quando a gente pensa em introduzir a letra cursiva. Então, observe que nós falamos de 5 pontos a serem observados que são essenciais na introdução da escrita cursiva. Comportamento cognitivo, coordenação motora, como é que está o movimento do meu corpo, a atenção, essa criança presta atenção, a persistência motora dela, ela consegue parar, né? A postura corporal dela, como é que está? Então, esses são alguns pontos que a gente precisa observar para iniciar, então, a escrita cursiva. Patrícia, e como é que nós vamos, então, trabalhar esses pontos? Porque a gente já sabe quais são os pontos. Algumas crianças não vai ter isso aí, então, o que a gente pode fazer? E aqui eu chamo a atenção principalmente para os pais, né? Aqueles super protetores, para que preste atenção nesses pontos que são fundamentais para a alfabetização e para escrita cursiva, né? Os pais, às vezes, querem que os filhos, a maioria, né? Quando a gente está lá na escola, os professores que estão aí podem falar, quer que o filho escreva cursiva. Então, para isso, a gente precisa muito da ajuda de vocês, porque não depende só do professor. Depende muito da família também. Mais para frente aqui eu vou falar e aí vocês vão entender. Então, nós vamos trabalhar esses pontos que devem ser observados para a introdução da escrita cursiva através do processo grafomotor. O que é esse processo grafomotor? Você já escutou, ouviu falar sobre esse processo grafomotor? Esse processo grafomotor é o processo de educar os movimentos da criança para a escrita, né? Então, é um processo todo que eu vou trabalhar somente para beneficiar a escrita, sobretudo a letra cursiva aqui, que é a nossa fala de hoje, né? É o nosso ponto principal de hoje. E esse grafomotor, o que é isso, então? Já que é trabalhar esses movimentos para a escrita, né? A relação do processo da escrita, como é que eu posso trabalhar isso e desde quando? Então, a gente começa a trabalhar o processo grafomotor desde a criança bebê. Desde a criança bebê. Ali naquele, vou estar falando também aqui, o pegar das crianças, né? Ali tudo nós estamos trabalhando o processo grafomotor, que é o processo onde vai beneficiar a escrita. E aqui, como eu chamei a atenção para os pais, alguns pais super protetores às vezes acabam inibindo a criança, né? Faz tudo para a criança, e aí você está prejudicando seu filho nesse processo da letra cursiva, da escrita, da alfabetização. Vamos lá, em alguns pontos que a gente pode começar a perceber a partir de agora. Então, a criança precisa pegar em outras coisas antes de pegar no lápis e papel. Então, ela precisa pegar em bloquinhos, ela precisa pegar em bonequinhos, ela precisa pegar
eu gosto muito de bloquinho, né? Eu sempre tenho aqui com os meninos muitos bloquinhos. Enfim, muitos aqui. Eu gosto de trabalhar muito. Então, bloquinhos. A criança precisa pegar em blocos. Ela precisa pegar em copos, não somente copos de plástico. Ela precisa pegar copos de vidro para entender o processo de peso, tamanho. Então, tudo isso ajuda. Abrir, né, a garrafa, abrir a latinha, sacudir a mamadeira ali. Então, isso tudo ajuda no processo, faz parte do processo grafo-motor, desde a criança bebê, que vai nos beneficiar ali dentro de 5, 6, 7 anos, né? Que se eu não trabalho isso antes, eu não trabalho isso, por exemplo, na educação infantil, né? Na pré-alfabetização, eu vou ter dificuldade, tá? Vou ter dificuldade de estar introduzindo essa letra cursiva para a criança. Então, já falei aqui, né? Pegar em vários diferentes pesos, tamanhos, né? Copo, comentei também. Às vezes a gente quer deixar as crianças só no copo de plástico ali e só um a vida toda. Não, a gente precisa deixar a criança conhecer os vários tamanhos de copo, os vários pesos do vidro, do alumínio, do plástico. Isso é muito importante. Do prato, né? Ela mesma pegar o prato até quando tiver maiorzinha e levar na pia para ela fazer esse movimento, ó, o movimento da mão. Então, isso tudo ajuda. Se eu não deixo ela fazer isso, eu tiro dela a oportunidade de aprender e de se desenvolver, né? Então, isso é muito importante. É importante eu deixar o meu filho, a criança, desenvolver nesse processo aí. Isso vale para os pais e para os professores de educação infantil também, tá? Às vezes a gente quer fazer ele abrir a tinta nós mesmos para a criança não esparramar, e é muito importante que ela mesma abra a tinta ali, que ela mesma ponha o dedinho, que ela pinte. Então, isso tudo ajuda. Deixa eu ver aqui mais. Eu tenho sempre a minha colinha, né, para mim não perder aqui. Aí, eu chamei a atenção aqui para uma parte aqui, que eu coloquei assim: eu vou deixar meu filho fazer isso para fazer bagunça? A bagunça é só a vida acontecendo, pessoal. Isso acontece. Acontece dele uma hora deixar o copo de vidro cair e quebrar. Acontece de for deixar lá na pia, né? Colocar o prato na pia, o prato escorregar e quebrar. E tá tudo bem, né? É a vida acontecendo. É uma oportunidade de estar ensinando a criança que a vida também é de riscos, né? E como comportar diante disso, que ela precisa sair, precisa afastar do caco, precisa chamar um adulto, que ela não pode mexer e tal. Então, isso tudo precisa ser feito, tá bom? A gente, nessa ansiedade, nessa agonia de, às vezes, proteger os filhos, acaba prejudicando eles no processo de vivência deles, de desenvolvimento, como no caso dessa talvez na introdução da letra cursiva, que a criança vai ter dificuldade porque ela não teve uma vivência, não teve oportunidades simples, vejam que são oportunidades simples de se estar oferecendo às crianças. A vivência é o melhor aprendizado. Anota isso aí, viu? A vivência é o melhor aprendizado. Então, se eu deixo a criança viver, experimentar, né, participar, ela vai ter um aprendizado excelente e lá na escola ela vai se desenvolver muito bem porque ela vai ter adquirido todas as habilidades necessárias, coordenação motora, a postura, a atenção, ela vai prestar atenção porque ela vai ter aprendido lá atrás que para segurar um copo de vidro ela vai ter que segurar mais forte e aí ela vai ter essa atenção. Para colocar o prato em cima da pia, ela vai prestar atenção num lugar que não vai ter tanto prato para escorregar e cair. Então, tudo isso faz parte desse processo de aprendizado da criança, sobretudo na escrita, do que a gente está falando hoje, nesse tema de hoje, da escrita cursiva, tá bom? Então, vamos falar mais uma vez o que isso tudo tem a ver com a letra cursiva, né? Tudo ajuda na movimentação da mão. Vocês podem observar que abrir uma garrafa, sacudir uma madeira, pegar um copo de vidro, um copo de plástico, um prato,
deixar a criança guardar os próprios brinquedos, isso tudo ela está movimentando a mão, né? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês observarem, às vezes vai levar a criança na escola, a gente vê muito isso, e aí o pai vem arrastando, porque a criança muito pequena não pode arrastar. Isso é uma falha nossa, né? Porque a criança precisa puxar a mochila pesada, ela precisa puxar a mochila leve, ela precisa ter essa força, precisa passar em calçada esburacada para movimentar, para ela saber como controlar ali, para que depois, quando ela for pegar no lápis, ela saiba como controlar a mão dela ali, porque ela aprendeu isso lá no carrinho, coisa que ela nem pensava e nem você, pai, ela aprendeu porque ela puxou o carrinho dela, né? O carrinho da mochila dela para levar para a sala. Outro exercício também que eu trouxe aqui foi abrir e fechar a porta, né? Quando ela já tá maiorzinha ali em 5, aqui em casa eles adoram 4, 5 anos, abrir e fechar a porta, né? Ali na chave. Esse movimento da chave ajuda bastante. Então, são dois exemplos, assim, bem práticos da nossa vivência e que vai fazer toda a diferença aí, tá bom? Mas é tanta coisa, né, que a gente tem para falar. Só para ensinar a criança a escrever cursiva, mas é isso mesmo, tá? São coisas, observe que eu não falei nada muito extravagante aqui, são coisas simples da nossa vivência que ajudam na, na, na escrita cursiva. As crianças que não têm esse, essa vivência, ela tem muito mais dificuldade. A gente observa que ela tem mais dificuldade, que ela vai ter a coordenação motora dela ruim, vai ter atenção ruim, vai ser muito mais complicado para ela a letra cursiva. Então, nós chamamos de etapas de preensão. O que é essas etapas de preensão? Essas etapas, elas não devem ser puladas, elas começam desde lá bebezinho e vai até lá na criança pegar o lápis, né? Então, observem que vai começar de 0 a mais ou menos 6, 7 anos, né? Vai durar aí um longo prazo. E é a forma, essa preensão, esses modos de preensão, é a forma de pegar as coisas, de manipular, de segurar. Então, eu não vou entrar a fundo nelas hoje. Eu prometo para vocês que depois eu trago mais detalhado. Mas nós temos algumas, por exemplo, a palmar, o na, que é quando a criança começa assim, a palmar, palmar radial. Nós temos aqui também palmar em raspar, quando a criança começa a pegar assim, sabe? Apreensão de 3 dedos, quando ela pega assim. Já quando ela vai para apreensão de 2 dedos. Então, tem todo um processo, né? Começa assim, aí ela vai modificando, vai fazendo assim, já consegue assim, pega com a mão toda, já começa a pegar, chega com o dedo, com esse dedo, até que a gente chega na apreensão do lápis. Tá bom? Então, são várias formas. Depois eu vou colocar no Instagram para vocês, algumas para vocês entenderem melhor, tá bom? Aí aqui nós temos então 4 formas de preensão do lápis. Nós passamos aí por todas essas etapas, se eu não me engano, 8, até chegar na preensão do lápis. Na preensão do lápis. Na preensão do lápis, nós temos 2 primitivas, uma transição e a madura, né? Que é o que eu tenho que observar, como é que a criança tá, porque somente quando ela chega nessa preensão madura, do lápis madura, é que ela vai estar pronta para a letra cursiva. Então, a primeira primitiva, como é que ela vai pegar nesse lápis? Ela vai pegar no lápis dessa forma, e o movimento dela não é com a mão, que é o que a gente espera. O movimento dela é com o ombro, tá? Então, por isso que a gente dá um lápis mais grossinho para ela, né? Um giz de cera, porque ela vai movimentar o ombro. É o ombro que movimenta o lápis. O que não é o que a gente espera, tá? Mas faz parte do processo esse movimento. Depois nós passamos por um movimento, apreensão de lápis primitiva ainda, lembra que eu falei que são 2, mas onde a criança já pega com a ponta dos dedos. Ela pega assim, sabe?
mais ou menos assim. E ainda continua com o ombro. O movimento dela é de braço, não é o movimento de punho e dedos que a gente espera. Quando ela começa a fazer a transição, então ela coloca o antebraço apoiado, então ela consegue apoiar, aí é que entra a postura, né, que a criança precisa ter, porque esse antebraço precisa estar apoiado. Ela vai usar 4 dedos, então ela vai usar aqui o dedão, né, 4 dedos, mas ela vai conseguir movimentar o punho, o antebraço está apoiado, viu? O punho e os dedos. Ela não vai mais trabalhar com o ombro, tá? Então, essa fase de transição, ela tá quase ali já no ponto para iniciar o processo da escrita cursiva. Eu devo orientar essa criança quanto a isso? Sim, deve trabalhar toda recorte, massinha, movimentos que vai fortalecer essa musculatura, que vai fazer com que a criança antes ela usa tudo junto, né? Os 4, depois aqui os 3. O dia que ela usa somente aqui, desvincula, né? Os outros dedos para que ela trabalhe somente com aqueles que é da escrita, né? Então, a gente precisa trabalhar movimentos e ir orientando a criança. Vamos tentar assim. Se ela ainda está vendo que ela está com a musculatura meio molezinha, trabalha massinha, trabalha. Chama os pais, se você é educador, chama os pais para que ela dê mais atividades nesse sentido para ela em casa. E aí vai trabalhando isso com ela. Quando ela chega na apreensão de lápis madura, é quando ela está pronta para a letra cursiva, tá? Então, ela vai continuar com o antebraço apoiado, uma boa postura, a mãozinha esquerda segurando o lápis, né? Não é fácil essa postura aqui em casa mesmo. Eu vivo chamando a atenção para essa postura, mas ela é fundamental. Então, mãozinha esquerda no braço, na folha, antebraço na mesa, né? No caderno, apoiado, ele tem que estar apoiado. E a criança vai usar, então, agora só os 3 dedos da escrita, tá? A criança está pronta para a letra cursiva. E aí, o que eu tenho que fazer? Agora começo a bastante treino, tá bom? Para que essa criança tenha essa agilidade com a letra cursiva, certo? Então, depois que ela atingiu essa apreensão do lápis madura, com qual idade a criança vai estar, mais ou menos? Ela vai estar em termos neurológicos, ela vai estar com 6 para 7 anos, tá? Em torno disso. Mas o que a gente precisa, mais uma vez, observar, não só na questão da escrita cursiva, mas na questão de ensino para a criança mesmo, não é a idade dela. Por isso que comparar crianças da mesma idade, às vezes, não é legal. O que a gente precisa observar é a vivência dessa criança, o que ela sabe, o que ela não sabe, para poder introduzir um conteúdo, ou a letra cursiva, ou qualquer outra coisa, tá bom? Então, a vivência vale mais do que a idade dela. Deve ser observado? Deve. Devemos ter uma base ali, devemos saber para que a gente possa saber por onde caminhar com essa criança. Mas a vivência vale mais do que a própria idade da criança, tá bom? E aí eu posso trabalhar, então, essa letra cursiva antes dessa idade de 6 anos? Se eu observar essas preensão, todas essas que eu falei, até chegar na preensão do lápis, primitiva, transição e madura, se eu observei isso, e a criança está lá com 4 anos e meio, está na idade madura, pegando um lápis perfeitamente, eu posso estar trabalhando com ela, tá? Já vi crianças, aqui em casa eu tenho experiência de crianças que pegam corretamente no lápis, e já vi crianças também que não pegam corretamente no lápis, com 6 anos. Então, deve ser trabalhada essas etapas, essas preensões, deve ser oferecida à criança vivência para que ela possa desenvolver atenção, coordenação motora, desenvolvimento do cognitivo, tudo isso vai estar dentro
vai facilitar a escrita cursiva, tá? Então, o cérebro tem que enxergar como confortável. Isso aqui é interessante a gente falar. O cérebro tem que enxergar como confortável. E só é possível com a construção de uma boa base, que é o que eu acabei de falar. Se o cérebro não entendeu que aquilo ali é confortável, não vai, porque não vai dar certo. E tem uma coisa. Se você trabalhar antes da hora, além de não dar certo, vai ser chato e a criança vai começar a perder o interesse pelos estudos. Então, não só pelo ali o português, que é onde a gente mais trabalha a letra cursiva, mas também por outros conteúdos. Então, temos que ter bastante atenção nessas etapas, nessas preensões, se a criança está ou não preparada. Quando ela estiver preparada, vai ser difícil? É um pouquinho no início, um pouco complicado, mas já o cérebro já não entende como desconfortável, porque se ela já tem ali, já consegue fazer aquele movimento, ela já tem a preensão nos 3 dedinhos, já consegue colocar o antebraço, já tem uma tensão, ela já tem um desenvolvimento cognitivo bom, uma postura boa. Então, ela vai se desenvolver, tá? O que se você não pode fazer é pular etapas, né? Tô lá na primeira apreensão e eu já pular para a apreensão do lápis, já entrego um lápis para a criança e quero faça agora. Isso não pode, tá bom? O ideal de introduzir a escrita cursiva é quando a criança já está alfabetizada. Algumas crianças já conseguem, dependendo, né, de como é conduzida a educação da criança, já estão ali mais ou menos alfabetizadas com 5, 6 anos para 7 anos, que é quando a gente inicia, então, aí a letra cursiva. Mas nós estamos falando de escrita. Prestem atenção, de escrita. A criança vai conhecer letra cursiva somente lá quando ela estiver alfabetizada com 5, 6, 7 anos? Não. Eu posso e devo, desde a alfabetização, desde a pré-alfabetização, na educação infantil, desde a criança ali, quando eu começo a falar sobre letras para ela, eu posso mostrar para ela a letra cursiva. Inclusive, eu gosto de mostrar as 4 letras o tempo todo. Depois eu vou até mostrar para vocês um material, vou postar para vocês um material para vocês estarem trabalhando. Então, aqui eu tenho acesso o tempo todo que eu trabalho, esse que eu estou trabalhando com o Gabriel agora. Então, eu trabalho a caixa alta, já deixo assim na mesa para ele. A letra de imprensa minúscula, né? A cursiva maiúscula e a cursiva minúscula. Ele sabe escrever as 4? Não, ele está trabalhando com a caixa alta. Mas ele identifica todas as 4 letras. Isso é muito importante trabalhar, mostrar para a criança que existem outras letras, para que ela possa reconhecer, tá? Não escrita, porque precisa desse movimento, eu preciso dessa musculatura bem trabalhada, eu preciso seguir todo esse processo de preensão para que a criança, para que só então a criança passe para o processo da escrita cursiva, tá? Mas mostrar para que a criança identifique, saiba qual é qual, isso eu posso iniciar desde a educação infantil, tá bom? Eu vou postar, vocês me cobrem, eu vou postar para vocês atividades nesse sentido. Sobre a identificação, né? Alguma identidade, né? Algumas pessoas adultas não se identificam com a letra cursiva, escrevem só ali na caixa alta, outras escrevem só na cursiva, a grande maioria só na cursiva e não escreve na caixa alta. Isso se chama identidade. Ah, mas é aceitável? É aceitável. Mas, porém, a gente precisa observar quando essa escolha vai ser feita, então, pela criança. Se é no início da introdução, ela não é aceita, porque a criança pode ser que não está preparada corretamente para essa introdução e está rejeitando essa escrita porque ela tem uma dificuldade com ela, né?
Então, ela não é aceitável nesse processo de introdução da letra cursiva. Já lá para frente, né, 10, 11, 12 anos, se a criança, se o adolescente quer, então, trabalhar com a caixa alta, ela é aceitável. Mas é bom que a gente force um pouquinho a letra cursiva, porque ela realmente nos dá maior agilidade e nos dá maior conforto para escrever por mais tempo, sem esse cansaço mental, sem esse cansaço da mão, tá bom? Pessoal, hoje o Instagram tá todo diferente, eu não vejo comentário, eu não vejo quem tá aí, não vejo nada. Mas foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Tinha muito tempo que eu não vinha, tava com saudade de vir aqui falar, né? Tava devendo isso para vocês. Quero falar com vocês que a Masterclass Educação tá lá na minha biografia do Instagram. É só entrar lá naquele link que tem lá. E aí você pode acessar lá a Masterclass Educação, onde tem todas essas lives falando sobre a educação, sobre a alfabetização, pré-alfabetização. Tem umas aulas específicas só para quem é aluno da Masterclass Educação. Nós temos também a avaliação da consciência fonológica, temos aí as mentorias individuais, né? Se você quer uma mentoria para a gente falar um pouco sobre educação, sobre a pré-alfabetização, nós temos essa mentoria aí também, tá bom? Essa consultoria aí. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Não hesitem em me chamar. Se ficou alguma dúvida sobre quando iniciar a letra cursiva, o processo da letra cursiva, eu fiquei devendo um monte de material para vocês aqui dessa live. Eu vou postar durante essa semana e esse final amanhã, esse final de semana que vem, vou postar tudo, tá bom? Então fiquem de olho aqui. Chama as amigas para participar aqui comigo, para poder me seguir, para a gente poder aprender juntas, compartilhar e manda ideias aí do que vocês estão precisando na área de pré-alfabetização, alfabetização, da educação, tá bom? Ó, um abraço, fiquem com Deus e até mais.